Boa tarde, pessoal do sétimo ano. Gravação, ó. Claro que eu tô gravando. Revisão para sua prova de história que você vai realizar hoje, tá? A matéria da prova é Renascimento Cultural e também Reforma Protestante. Primeiro vamos lembrar o que foi Renascimento Cultural. Estou aqui no site toda a matéria, com um artigo escrito pela professora Juliana Bezerra, que é professora de História. O título, então, está aqui, Renascimento Cultural. Então, olha só. O Renascimento Cultural foi um movimento que se iniciou na Península Itálica no século XIV e se estendeu por toda a Europa até o século XVI. Os artistas e pensadores renascentistas expressavam em suas obras a nova visão de mundo trazida com o humanismo e a revalorização da antiguidade clássica. Então, só para relembrar, a palavra renascimento, ela vem de algo que estava, digamos, morto e ressurgiu, né? O que estava morto e que ressurgiu com o renascimento? A ciência do período da Grécia Antiga, a, a cultura do período da Grécia Antiga, que é o caso aqui do Renascimento Cultural, né? A literatura da Grécia Antiga. Então, aquilo que na época da Antiguidade Clássica, né, lá da Grécia Antiga, né, que deixou de ser praticado na Idade Média, veio à tona novamente, passou a ser praticada novamente. Então, renasceu, né? Então, por esse motivo se chama renascimento, né? E esse renascimento ele se dá muito por causa do humanismo, que a gente também estudou, a gente vem falando sobre isso desde o início do ano várias vezes, né? O humanismo é colocar o homem no centro das coisas, né? A sociedade deixou de ser teocêntrica e passou a ser antropocêntrica. O homem no centro das coisas para explicar as coisas no mundo como um todo, né? Na parte das ciências, enfim. Aqui está a cidade onde começou o Renascimento Cultural, que é a cidade de Florença, na Itália. Né? A maioria desses prédios que a gente está vendo aqui é daquela época do Renascimento. Quais são as características do Renascimento? Os renascentistas rejeitavam os valores feudais, como o teocentrismo, né? Deus no centro das coisas, Deus no centro das explicações. O misticismo, o geocentrismo, ou seja, que a Terra fosse o centro do universo, né? E o coletivismo, que as coisas fossem praticadas em bem do coletivo. Então, os renascentistas eles eram diferentes. Eles eram o contrário disso. Eles eram antropocêntricos, né? Deus no centro. Eles não acreditavam muito nesse misticismo religioso. Eles acreditavam que no heliocentrismo, que o Sol é o centro, e no individualismo, tá? Vamos seguir daqui. Um dos traços marcantes do Renascimento é o racionalismo, né? Que as coisas são explicadas através da razão humana. Um elemento crucial foi o humanismo, no sentido de valorizar o ser humano, é a obra mais perfeita do Criador. Então daí surge o antropocentrismo renascentista, ou seja, a ideia do homem como centro das preocupações intelectuais e artísticas. Aqui não significa que as pessoas deixaram de acreditar em Deus, não. Mas elas passaram a valorizar mais a razão do que a explicação religiosa, digamos assim. Certo? O renascimento artístico, aqui para a gente partir para o final dessa primeira parte. As primeiras manifestações foram com Giotto Bondone, depois, a partir do ano 1400, o 480, foram surgindo mais manifestações, como o do Sandro Botticelli, certo? Leonardo da Vinci, o Rafael Sanzio, Tiziano, Michelangelo e vai seguindo, vai aparecendo mais artistas. O Renascimento literário, você tem o Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia de Dante, o Petrarca, Francesco Petrarca, e mais para frente vão surgindo outros, certo? Então esse site aqui vai falar sobre várias coisas relacionadas a isso. Tem esse vídeo aqui que eu vou mandar um link lá no grupo para você assistir antes de fazer a prova, ok? Ele explica como que foi
esse renascimento com mais propriedade. Beleza, vamos agora então para a segunda parte da revisão, que é a Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante, ela, que a gente estudou também, ocorreu dentro desse período do Renascimento aí. Ela tem como causas a venda de indulgências, né, a venda do perdão de pecados, quando as monarquias nacionais dos países se formaram, né, em Portugal e Espanha principalmente, e a ascensão da burguesia, né, a classe social burguesa que começou a emergir, começou a crescer, ganhar espaço. Aonde a Reforma Protestante surgiu? No Sacro Império Romano Germânico. Quem liderou a Reforma Protestante? Martinho Lutero. Lutero, ele acreditava nesses pontos aqui que ele defendeu, que a salvação seria alcançada pela fé, diferente da Igreja Católica, que acreditava que a salvação era pela fé e por boas obras, né? Você tinha que ter fé em Deus, mas se você não praticasse boas obras, você seria salvo. Não seria salvo. Por Lutero, você só tinha que ter fé em Jesus Cristo como Salvador. E as boas obras viriam de forma automática, em gratidão àquilo que Deus fez por você. Ele estabeleceu 95 teses para defender a sua fé e defender por que ele não estava concordando com o que a igreja estava defendendo na época, né? Vale lembrar que reforma é quando você pega uma coisa que já está pronta, mas precisa de alguns ajustes, e você muda, você corrige aquilo ali. Então você está reformando uma coisa que já está formada, né? Então Martinho Lutero ele queria modificar algumas coisas que ele considerava que precisavam ser arrumadas dentro da Igreja Católica. Ele não queria sair da Igreja Católica, ele queria apenas que a Igreja revisse algumas coisas que ele considerava equivocadas. Uma delas, por exemplo, era essa venda de perdão de pecados aqui, o comércio de indulgências, né? Ele foi apoiado pela nobreza alemã e traduziu a Bíblia para o alemão. Aqui estão os principais pontos da doutrina protestante do Lutero: salvação pela fé, culto simples em língua nacional, 2 sacramentos, né? Ele defendia o batismo e a Eucaristia apenas, a Igreja Católica defende 7, e que o fiel tem liberdade para interpretar a Bíblia, né? Até aquela época era só o padre, só o sacerdote que podia interpretar a Bíblia. Com a Reforma Protestante, não, passou a ser qualquer fiel, né? Outra vertente da Reforma Protestante foi o calvinismo, que ocorreu na Suíça. O líder foi João Calvino. A principal doutrina dele, a predestinação, certo? E outra vertente foi o anglicanismo na Inglaterra. Bom, a Igreja Católica reagiu com a Contra-Reforma. E essa Contra-Reforma criou a Companhia de Jesus, que eram os padres jesuítas que saíam pelo mundo para catequizar as pessoas que não conheciam a Cristo. Criou uma lista de livros proibidos pelos fiéis de ler, o Index, e criou o Tribunal de Santo Ofício para poder investigar as pessoas que realizavam heresias, ou seja, doutrinas que eram contra ao que a Igreja Católica defendia. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês façam uma excelente prova e até mais.